boa tarde a todos. Gostaria de fazer uma avaliação bíblico-teológica dos últimos acontecimentos que envolvem a nossa nação, e como cidadão brasileiro e como cristão, eu entendo e gostaria de opinar sobre isso, e gostaria de, primeiramente, fazer citação de um líder político que esteve agora recentemente na tribuna do Congresso Nacional, e ele disse que o Congresso Nacional está inerte e cínico. Eu achei essa declaração muito interessante e não pude deixar de concordar com ele, de que nós outros temos esse mesmo sentimento de que o Congresso Nacional está se tornando uma casa inerte e uma casa completamente cínica. Inerte até certo ponto, porque quando se precisa trabalhar para salvar a própria pele ou para salvar a pele dos seus iguais, então o Congresso Nacional trabalha muito bem. Por exemplo, quando não pode-se estar numa determinada reunião, então ali há ausência total. Quando se precisa votar alguma coisa para beneficiar o governo, então o governo sinaliza que precisa estar presente, marcar presença, então todos os parlamentares estão naquela dita reunião e assim a coisa flui. Por outro lado, o cinismo também está muito presente na vida do nosso Congresso Nacional. Eu gostaria de apontar 4 situações que me deixaram relativamente incomodados nessa semana. O primeiro diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, quando ele tinha o trabalho de debruçar-se sobre um único artigo da Constituição para definir o caso Aécio Neves. E, curiosamente, os 11 ministros se dividiram. Então, 5 apoiavam e 5 foram contra. E a presidente Carmen Lúcia lavou as mãos no seu voto Minerva, deu meio ponto para um, meio ponto para o outro, e assim conduziu o processo. O segundo caso que me chama a atenção é o comportamento do governo em se dispor a comprar os votos por meio de emendas e por meio de liberação de verbas, e o cinismo está exatamente nesse ponto, quando os líderes do governo vinham a público, vinham para a grande mídia justificar o comportamento do governo, dizendo que isto é perfeitamente legal, isso é constitucional. Mas é importante lembrar que nem tudo o que é legal, ele é moral. E é exatamente isso, essa é a minha percepção. O terceiro fato que eu quero lembrar aqui é o comportamento dos parlamentares que venderam a sua honra, venderam a sua dignidade, venderam o seu respeito para o Poder Executivo, para que o processo não fosse levado adiante. A quarta situação que me chamou a atenção foi de que a bancada evangélica, ou pelo menos esse grupo de políticos e parlamentares que deveriam estar levantando a bandeira da ética, da moralidade, da dignidade, do respeito aos valores e princípios do reino de Deus, instituídos em uma determinada nação, determinada cultura, determinado povo, no caso o Brasil, esses homens se esconderam atrás de suas legendas e sumiram, e nós não encontramos esses homens se posicionarem em nenhum momento contra a corrupção e os corruptores. Diante dessas 4 observações, desses 4 fatos, eu gostaria de ler um texto das Escrituras Sagradas em Romanos capítulo 13, quando o apóstolo Paulo ele instrui os cristãos a se posicionarem diante das autoridades legalmente constituídas. Ele diz aqui: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Eu gostaria de dizer 2 coisas. A primeira é que, de fato, a palavra de Deus, ela nos instrui quanto a esse procedimento do cristão e do cidadão comum, de que, de fato, ele deve observar a ordem e a organização
de um povo e de uma nação. E ele poderá ser punido pelo próprio Deus porque ele se insurge de maneira ilegal, iníqua, contra as autoridades legalmente instituídas. Por outro lado, esse texto da palavra de Deus também vai nos mostrar que esses homens, cristãos ou não, quando são colocados por Deus como seus servos, como seus ministros, como suas autoridades para o bem de uma nação, e estas autoridades, elas se insurgem contra o povo e também se insurgem contra Deus, não observando aquilo que o reino de Deus estabelece nas Sagradas Escrituras para o bem do povo e para a glória de Deus, essas autoridades também serão punidas, como diz aqui a palavra do Senhor. Aqueles que resistem às autoridades trarão sobre si mesmos condenação. Mas a palavra de Deus também diz que quando os reis e os príncipes, os nobres, as autoridades do poder executivo, legislativo e judiciário se levantam contra a vontade de Deus para o povo, eles também receberão sobre si mesmos condenação. Outra coisa que o texto diz é que o Senhor Deus se tornará o vingador também do povo para castigar aqueles que praticam o mal. O que nós temos observado é exatamente isso. As altas esferas do poder, tanto o legislativo, quanto o judiciário, quanto o executivo, estão praticando o mal contra a nação. E Deus poderá se levantar como o vingador do povo e castigará estas autoridades. E o verso de número 5 diz que nós devemos temer a Deus pela punição que Ele trará sobre aqueles que praticam o mal. Então, a minha percepção à luz desse texto é que Deus poderá tornar-se o vingador do povo brasileiro e começar a punir de forma severa aqueles que praticam o mal. Haja visto que a Operação Lava Jato tem demonstrado que o Senhor está de fato começando a punir esses homens fortes e poderosos para trazer um grande benefício ao povo. O meu entendimento é de que os três poderes que constituem a República Federativa do Brasil têm pecado contra Deus e têm pecado contra a nação brasileira. Eu quero então dizer que o meu entendimento é de que Deus virá sobre estas autoridades e as punirá severamente, porque tem se levantado contra Deus e os seus planos e propósitos, e também tem se levantado contra a nação para os seus próprios benefícios. Que Deus abençoe o nosso povo, que Deus abençoe a nação brasileira e nos livre de todos os espinheiros, para a glória de Deus e para o louvor de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a nação brasileira. Obrigado.